Tivemos o privilégio de conviver até pouco tempo com personalidades que chegaram por aqui em períodos decisivos de formação e consolidação da cidade. Entretanto, algumas dessas pessoas ganharam maior destaque devido à sua participação integrada à sociedade. Este é o caso de um dos mais queridos advogados de Maringá, Ademaro da Silva Barreiros. Fiquem conosco e conheça mais sobre a sua vida. Sejam bem-vindos aos Advogados da História. O doutor Ademaro tinha uma característica ímpar. Eu nunca vi, e mesmo em debates, o doutor Ademaro elevar a voz para alguém. Ele era uma pessoa muito humilde, civilizada. Ademaro da Silva Barreiros nasceu em 12 de maio de 1928, na cidade de Belém do Pará. Graduado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no estado do Rio de Janeiro em 1954, 2 anos depois chegou a Maringá. Ele teve a primeira formação do Ademaro foi em português, língua portuguesa. E ele era um cultor da língua portuguesa. E depois o Ademaro montou um cursinho preparatório para admissão ao curso de Direito no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi, durante muito tempo, professor de língua portuguesa e tal, e retórica, oratória. O Ademaro, ele não se limitava a entregar nas turmas para quem ele lecionava o conteúdo daquela disciplina para a qual ele foi nomeado, contratado. Ele ia além. Integrando as causas da classe, em 1958 participou da fundação da subseção da OAB na cidade. E havia uma expansão desse campo profissional. Ao mesmo tempo, ele sentiu a necessidade da proteção de uma entidade corporativa, que veio a ser a OAB. E por quê? Porque nós vivíamos a constituição dos marcos civilizatórios, do império da lei, né? E era uma região de fronteira, era sertão ainda. As pessoas até comparam com situações dos filmes de faroeste. Há algum exagero nisso, mas quando a gente fala que aqui era um faroeste, não é porque houvesse tiroteios, duelos nas ruas, né? Embora isso pudesse acontecer também, mas excepcionalmente. Mas é porque a presença do Estado ainda era muito frouxa, era incipiente. Já na década seguinte, Ademaro Barreiros se tornou professor da Faculdade Estadual de Direito. O Ademaro eu conheci antes da criação da Faculdade de Direito, antes da criação da Universidade Estadual de Maringá. O Ademaro tinha um escritório de advocacia que ficava no primeiro andar de um prédio que existe até hoje, ali na confluência da Duque de Caxias, Gilberto de Carvalho. E ele tinha uma sociedade com o Yves Assis Chevalier. E o professor Ademaro, ele tinha um relacionamento muito próximo dos alunos. Advogado de prestígio e muito benquisto desde o dia em que chegou por aqui, Ademaro Barreiros foi convidado a integrar a equipe do prefeito Adriano José Valente no final da década de 1960, quando passou a responder pela Secretaria Municipal de Fazenda. Um advogado brilhante, um professor fantástico, um ser humano especial. Eu conheci o doutor Ademaro no ano de 1969 e eu me lembro logo nas primeiras semanas em que eu iniciava o curso de Direito, a matéria era Economia Política, não era uma matéria simples, eu tive alguma dificuldade e ele me convidou para, se dispôs a me dar um atendimento especial no seu local de trabalho, como secretário municipal de Fazenda, no município de Maringá. Eu fui até a secretaria, era um móvel de madeira, ali onde hoje é a antiga biblioteca, antiga prefeitura, antiga biblioteca, e hoje é um centro cultural.
E ali o doutor Ademaro me deu uma aula fantástica durante quase toda a manhã. E quando terminou a manhã, ele me convidou para almoçar. Eu agradeci e falei, não, eu faço questão, gostei muito de conversar, vamos continuar conversando no almoço. Me levou para o restaurante Brasão, que era ali na Avenida Getúlio Vargas, e ainda pagou o almoço. Aquele foi o mesmo período em que um grupo de trabalho foi constituído para viabilizar a implantação da Universidade de Maringá, fato que se consolidaria em 1969. Ademaro Barreiros fez parte daquela comitiva técnica muito necessária para o desenvolvimento educacional de nossa cidade. Em 1971, foi diretor financeiro da Companhia de Desenvolvimento do Paraná, a Codepar. Assumiu o cargo a convite do então governador Haroldo Leon Pérez. Ele foi o primeiro a ser chamado pelo Haroldo para ir para o governo do estado com ele, porque era uma pessoa de alta capacidade, ele já tinha passado pelo governo estadual, municipal aqui do Adriano Valente como secretário de Fazenda. Mesmo com diversas funções públicas, Ademaro da Silva Barreiros manteve atuação ativa na vida jurídica, sem deixar de lado sua também participação na subseção da OAB em Maringá, seja como membro da diretoria ou como presidente, função que desempenharia entre 1995 e 1998. Também esteve como conselheiro estadual da entidade, posição que exerceu por 11 anos. Quando ocupou a presidência da OAB Maringá, houve diversos avanços para a classe. Dentre as conquistas, alguns projetos merecem destaque, como o convênio firmado para a prestação de assistência judiciária gratuita aos necessitados, entre a subseção, a seccional e a Secretaria de Estado da Cidadania e da Justiça. Além disso, também houve a criação da primeira farmácia do advogado no interior do Paraná, a captação de recursos financeiros para melhorias no prédio do Fórum Estadual de Maringá, a instituição de um ciclo de estudos jurídicos, enfim, vários foram os projetos capitaneados pelo advogado. Dando cumprimento às determinações que vieram de Curitiba, face a um convênio que existia entre o Conselho Seccional do Paraná e o Governo do Estado, através da Secretaria de Cidadania e da Justiça, implantamos um convênio para dar assistência aos necessitados. Agora, um outro evento ao qual eu poderia referir-me diria respeito ao elevador que foi instalado no bloco maior do Fórum de Maringá. E para isso, eu e o Nabor Nishikawa, que era diretor do Fórum, juiz de direito, fizemos muitas visitas a empresários e conseguimos arrecadar um numerário suficiente para atender pelo menos 80%. Ademaro Barreiros também foi membro do Lions Club e era afeto às letras e à poesia. Ele chegou a manter uma página inteira, uma página cultural, onde ele publicava poesia, contos, crônicas dos primeiros escritores de Maringá. Né? E ele fazia questão de ele mesmo revisar para não deixar sair nem um A sem crase. Em 2013, dada a sua dedicação, Ademaro da Silva Barreiros foi condecorado com o título de Cidadão Benemérito de Maringá. O doutor Ademaro, ele era um homem muito formal, muito sóbrio e que inspirava muito respeito, mesmo para quem não soubesse da história dele, né? Foi presidente da ordem, tardiamente até, mas se ele fosse candidato antes, teria sido eleito. E salvo engano não, com certeza não teve adversários, né? Quando ele se lançou candidato, foi chapa única, porque eu creio que ninguém cometeria a deselegância
de fazer uma chapa contra ele, né? Considerado um dos mais queridos advogados de nossa cidade, Barreiros faleceu em 4 de maio de 2018. Estava prestes a completar 90 anos. O próximo episódio da websérie Advogados da História falará sobre um advogado tão apaixonado por futebol que morreu devido a um infarto fulminante que teve no estádio. Nosso próximo personagem será Altino Borba. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!